Boa noite. Esse vídeo é referente à prática de ensino da disciplina de futebol do período 2019-01. Bom, meu nome é Bruno Augusto Pereira, eu sou aluno do 8º período do curso de Educação Física, licenciatura, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, aqui em Diamantina. Bom, vou falar um pouco sobre a minha relação com o futebol, de como que foi mudando com o tempo a maneira de ver o esporte e como a criticidade é importante. Bom, no início, a gente sempre, no senso comum, a gente tende a ver o futebol como o lazer, porque de fato é o lazer mais acessível que a gente tem enquanto menor poder aquisitivo. A gente não tem condições de ter acesso a outros ambientes, como museus, bibliotecas, cinemas e entre outros. Então, o futebol, por ter tão difundido pela mídia e ter já o seu horário reservado, vamos dizer assim, né, toda quarta e outros domingos, se torna o lazer do cidadão brasileiro médio, que, como eu disse, não tem acesso a outros tipos de atividades de lazer. Contudo, a gente vê o esporte como a salvação dos jovens, a retirada da criminalidade. A gente vê o esporte sendo difundido sempre como esporte ser sinônimo de saúde. E não é bem assim, né? Com o tempo, a gente vai percebendo que o esporte tem, como toda e qualquer atividade humana, certas dificuldades, certos dogmas, certos paradigmas que necessitam ser quebrados. E para isso a gente precisa ter criticidade para ter condições de perceber esses obstáculos que atravessam o esporte como um todo e o futebol como um deles, né? Bom, aí eu comecei a entender o futebol assim que eu entrei no curso de Educação Física, que eu tive condições de ter contato com a literatura, com sociólogos que discutem o futebol, com obras de jornalistas que conseguem identificar esses fatores do futebol. Uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar é o Juca Kfouri. Ele tem uma relação muito íntima com o futebol e sempre consegue atravessar esse assunto com outros diversos temas. Como, por exemplo, para quebrar esse dogma de que esporte é saúde, que é sinônimo de saúde, nós podemos apontar que nem sempre o é. Quando, por exemplo, um atleta sofre lesões, isso não é sinônimo de saúde. Ele precisa passar por um procedimento invasivo, às vezes, com cirurgias. Passam também pelo processo. Isso há um tempo atrás, né, na década de 90, o processo de quando brasileiros iam para a Europa, passavam pela hipertrofia muscular, chegando a níveis gigantescos, não só pelo exercício físico, e sim com o uso de anabolizantes e etc. Então, o esporte não é sinônimo de saúde. É um caminho para uma melhor qualidade de vida, uma autoestima,
mas não é regra. Outro assunto que a gente precisa sempre debater, que a gente consegue identificar mais facilmente, é a violência. A violência que o futebol, com o tempo, foi estimulando entre as torcidas. Isso passa pela violência simbólica, como as músicas que as torcidas cantam para outra torcida adversária no estádio, e chega a níveis extremos, como torcidas que marcam confrontos entre si, o que não tem nada a ver com futebol, porque ser membro de uma torcida, torcer para um time, é uma paixão, mas você tem um compromisso com o seu time. No caso, um compromisso de estar no estádio, ou de assistir em casa, de torcer, de ter a cultura, mas não chega a níveis de marcar confrontos que nada tem a ver com torcer. É um ponto que a gente pode identificar. Outro fator é o preconceito, seja ele racial, religioso, qualquer tipo de preconceito. Vou destacar aqui dois que a gente consegue perceber, que é o preconceito racial, que a gente consegue perceber em diversos episódios, como quando um jogador, o goleiro Aranha, foi chamado de macaco por uma torcedora, quando foi jogado a banana no campo por Daniel Alves. E isso passa despercebido para uma grande parcela da população que entende que o racismo, para deixar de existir, é preciso parar de se falar nele. Como aquele ditado sobre apelidos. Se você não liga, as pessoas vão parar de te chamar daquele apelido. Entretanto, a gente sabe que não é. Quanto menos se discutir sobre preconceitos, mais pessoas que têm este preconceito se sentirão encorajadas, porque verão as outras pessoas acovardadas e quietas diante dessas posturas. Um preconceito também que é muito comum é o preconceito de gênero, como a gente pôde perceber